Voltamos com o Conhecer, que hoje conversa com a professora Sandra Nunes, que coordenou um levantamento da produção tecnológica da Universidade Federal de Alagoas e como ela influi na sociedade. Professora, quer dizer que essa questão da tecnologia nas universidades, elas representam até uma nova visão sobre o que uma universidade faz na sua região, não é? Que visão seria essa? A universidade, quando ela surgiu, e até muito pouco tempo atrás, ela existia para formar pessoas. Eu digo assim, que hoje a universidade ultrapassa isso. Ela existe para produzir conhecimento. Quer dizer, não basta mais formar mão de obra, não é? Ela produz conhecimentos para formar pessoas. Formar pessoas é apenas um item dessa produção do conhecimento, né? E essa produção, como qualquer organização, como qualquer instituição, a sua produção ela precisa circular na sociedade. E de que forma ela pode circular na sociedade? Ora, ela pode circular através das informações científicas, o que a gente chamaria de divulgação científica, mas ela também pode circular através das tecnologias, as tecnologias de utilização na sociedade. E da sua interação com empresas, organismos, não é? Isso é muito pequeno ainda em Alagoas, professora, a interação da universidade com empresas, por exemplo, até porque nós temos um cenário empresarial um tanto quanto atípico, não é? Nós temos poucos setores dinamizados na nossa economia. Isso é pequeno ainda aqui em Alagoas? Acredito que sim. Isso mudou um pouquinho na visão da universidade com o surgimento da primeira incubadora de empresas, né? Até aquele tempo, assim, eu me lembro que eu também participei desse processo, junto com o professor José Aldo Tonholo, de implantação da incubadora. E isso era um pecado, envolver empresa com universidade. Anos 90. Isso está com um pouco mais de 10 anos. Certo. E aí a gente incluiu aquele mecanismo na universidade, que foi assim um momento muito maravilhoso, acredito, né? Que não foi só a universidade, mas um conjunto de instituições que se organizaram, se envolveram, e dessa forma a gente via o nascer de uma nova concepção mesmo, não é? De concepção, não só na UFAL, mas no estado de Alagoas. Quer dizer que há 10 anos ainda era um dogma a universidade próximo de empresas privadas. Isso tem mudado. Então hoje hoje a gente tem uma incubadora de empresas lá dentro que demonstra essa relação universidade-empresa muito sucesso. A gente cita, assim, casos de pesquisas na universidade que se transformaram em negócios. Por exemplo, professora, quais são os casos que a gente poderia citar desse conhecimento em tecnologia feito aqui na UFAL por pesquisadores alagoanos que hoje são produtos e se transformaram em cases? Aí eu vou pedir licença a um professor da universidade para falar da pesquisa dele. Por favor. Né? Que é uma empresa que estudou o controle da praga do coqueiro, né, daquele do anel vermelho. Uma empresa que a senhora fala um empreendimento incubado, uma pesquisa que virou empresa através de uma incubadora. Foi prospectada e gerou um negócio, né? E esse negócio beneficia a sociedade. Beneficia a sociedade no momento em que, para o controle dessa praga, né, vamos dizer assim, o controle desse... ele não agride o ambiente. Que é a praga do coqueiro, né? Fizemos um programa aqui sobre isso, não é? Isso aí eu tenho como assim um exemplo. Eu gosto muito desse exemplo da praga do coqueiro, né? Outro exemplo talvez seria todo esse conjunto de tecnologias que a UFAL faz na área de cana-de-açúcar, né? Que também fizemos programa aqui sobre isso, não é? Isso, que é através da RIDESA, né? O genoma da cana-de-açúcar, desenvolvimento de cultivares, né, de variedades de cana. Então, isso também é outro exemplo de como a relação universidade-empresa pode contribuir muito na sociedade. Agora, essa relação, professora, essa interação não é algo que só compete à universidade, não é? Não. É algo que compete ao Estado, e quando eu falo Estado, não só poder público, não é? Uma conjuntura local, não é isso? Como que a senhora vê essa conjuntura local hoje para a interação? O que é que nos falta? Ora, eu digo assim, para esse conhecimento que é produzido nas universidades circular socialmente, é preciso que organismos sociais interajam e se envolvam com esse conhecimento. Enquanto
esses setores da sociedade não fizerem percorrer esse conhecimento através, né, de seus organismos, né, então isso não se dá. Quer dizer, não é uma missão essa circulação só da UFAL. não se dá. Isso. Essa circulação, ela precisa muito mais do que um apoio moral. Né? Precisa do envolvimento de cada um. Mais do então, que uma logomarca num folder, isso, né? Não é só isso. Isso. Né? Então, quando a gente faz assim, fala da trajetória tecnológica ou de um arranjo produtivo local, a gente não está falando só de empreendimentos, daquele conjunto de empreendimentos que fazem aquela tecnologia, né, aquele invento se transformar num produto. Envolve muito todas as instituições e indivíduos que estão em torno ou vinculados a esses empreendimentos. Então, não dá para separar academia, governo, porque estamos todos juntos, e então a gente precisa se envolver. Academia, governo, entidades de classe, entidades, setores como o SEBRAE, como o Sistema S como um todo. Isso, as agências financiadoras, né, e as empresas. É necessário investir mais, né, professora? Os pequenos produtores. Que tem um papel fundamental nessa cadeia, né? Porque o pequeno também produz, não é? Inclusive o consumidor. Dinamiza a economia, inclusive o consumidor. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta, o Conhecer está de volta daqui a pouquinho, com a professora Sandra Nunes, falando um pouco mais sobre essa pesquisa que mapeou o conhecimento tecnológico produzido na UFAL. Conhecer? Volta já!